Voltamos com o Papo em Dia. E agora aquele momento que todos amam, gente. Nossa, como é bom. Eu adoro esse momento com a doutora Francine, que é aquele momento de conhecimento, né? Uma das melhores neurologistas desse país, que vai esclarecer muitas dúvidas com um convidado mais do que especial também, esclerose múltipla. Maravilhosa. Coisa boa, viu? Boa tarde, Boa boa por um tarde, lado, Nani. triste por outro, porque a Gi tá em casa, mas estou aqui só fazendo a Nossa. parte pra Gi. A nossa querida Gi está em casa, mas já já ela está aqui juntinho da gente, segunda já tá de né? volta. Segunda já está de volta. Seja E bem-vinda. hoje, né, nós vamos falar sobre esclerose múltipla. E eu trouxe para vocês um convidado super especial. Especialista, né, no quadro em doenças desmielinizantes, doutor Erval Neto, que foi meu orientador, professor aí na residência do Hospital Servidor Público Estadual. Aprendi muito com ele, tá? Hoje aí coordena um ambulatório de esclerose múltipla, né, do Hospital do Servidor Público Estadual e trabalha médico também do Albert Einstein, né, no Centro de Esclerose Múltipla. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Francine. Um prazer estar aqui com você. A gente já dividiu tantos momentos, né, no cuidado aos pacientes, em visitas hospitalares. Bom trazer um pouco de conhecimento em esclerose múltipla, uma doença ainda muito estigmatizada e cercada de muito desconhecimento pela população. E nada como um profissional de competência aqui para poder explicar um pouquinho para vocês diagnóstico, tratamento, quando suspeitar. Então, nós vamos iniciar com essa questão do estigma que você muito bem colocou, não é? Existe uma relação, não é? Que o termo esclerosado, né? Esclerosado e se faz relação ao velho, que tem aí né, que não sabe fazer as coisas, que não tem memória para nada. Então, vamos desmistificar esse termo, não é? Quando a gente fala esclerosado, então passa um pouquinho para a população essa relação. Perfeito, Francine. O termo esclerosado é um termo infeliz, né? O que se entende vulgarmente sobre esclerosado não tem nenhuma relação com esclerose múltipla. É importante a gente comentar que o termo esclerose, ele dá nome a várias doenças em medicina. A esclerose múltipla, outras doenças como a esclerose lateral amiotrófica, que é conhecida como ELA. Então, o termo esclerose, ele não dá o diagnóstico. Esclerose múltipla é uma doença específica, esclerose lateral amiotrófica é outra doença. E o que mais intriga os pacientes quando eles são diagnosticados com esclerose múltipla é que a esclerose múltipla é uma doença que é muito mais comum no jovem. É uma doença que tem um pico de incidência dos 20 aos 50 anos. Então, não é uma doença do idoso. Isso já é uma coisa que chama atenção e que é importante a gente dizer. Excelente, excelente. Então, prestem atenção. Esclerose múltipla, uma doença que tem maior frequência em jovens. Então, cai por terra essa questão do esclerosado, seu idoso, né? Tá? Enfim, tem várias doenças que levam o termo esclerose. Não é isso? E deixa eu entender um pouquinho. Explica para as pessoas o que é essa doença, não é? Como ela ocorre no nosso organismo. A esclerose múltipla é uma doença autoimune. Isso é um ponto interessante para a gente colocar que diferencia da ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa. O fato da esclerose múltipla ser autoimune é um ponto interessante porque é passível de tratamento, né? Então, o que ocorre na esclerose múltipla? As nossas células imunes, que são células de defesa, que nos protegem contra as infecções, contra os vírus, contra as bactérias, elas podem, de uma maneira disfuncional, passar a inflamar o cérebro e a medula. Então, é exatamente que isso ocorre na esclerose múltipla. É uma doença autoimune do cérebro. A gente sabe que tem várias doenças autoimunes, né, em medicina. A gente tem doenças autoimunes da pele, como, por exemplo, a psoríase. A gente tem a doença autoimune que acomete os vasos sanguíneos, como, por exemplo, o lúpus. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que causa pontos de inflamação no cérebro e na medula. Excelente. Então, entendam. Quando a gente fala autoimune, é isso. Então, os nossos próprios componentes, né, as nossas próprias células reagindo, né, no nosso corpo, não é? Então, são componentes reagindo contra o nosso corpo, né? Vamos dizer assim. Então, deixa eu entender, quais são os fatores de risco? O que é que causa? É genético?
tem algum fator do ambiente? Tem algum quadro infeccioso, por exemplo, um vírus, uma bactéria relacionado? Então, explica para quem está em casa o que é que pode estar relacionado aí com o início da esclerose múltipla. Perfeito. Isso é uma dúvida dos pacientes, porque quando ele é diagnosticado com esclerose múltipla, ele quer saber o que causou isso em mim. Porque, em geral, a doença acomete pessoas jovens que até certo ponto eram saudáveis, que não tinham nenhum problema de saúde. E a gente não tem uma causa específica. A gente tem um envolvimento complexo de vários fatores. Fatores genéticos, mas não é uma doença hereditária. Ou seja, a maioria dos pacientes não tem mãe e não terão filhos que têm esclerose múltipla. Pode ter alguma predisposição nos genes, mas isso em geral não é hereditário. Mas depende também de alguns fatores do ambiente, como por exemplo, quem fuma tem mais chances de ter esclerose múltipla. A obesidade infantil e na adolescência foi considerado um fator de risco para a esclerose múltipla. A baixa exposição ao sol e, por consequência, menores níveis de vitamina D também foi um fator relacionado. Por isso que a esclerose múltipla é muito mais comum no Canadá, na Europa, do que em países tropicais como o nosso. O sol nos protege, né? Nos protege mais, ok. Além disso, algum fator infeccioso, viral? Perfeito. Teve um trabalho recente, que foi publicado até esse ano, sobre a relação do vírus Epstein-Barr, que tem uma sigla EBV, com a esclerose múltipla. Esse vírus é o vírus que causa a mononucleose infecciosa. E esse vírus aumenta em mais de 30 vezes a chance do paciente ter esclerose múltipla. Significa que todo paciente, que toda pessoa que tem essa infecção vai ter esclerose múltipla? Não. Mas esse vírus aumenta a chance do paciente ter esclerose múltipla. Então você já viu que é complicado, né, Francine? Assim, a gente não tem uma causa única. Não dá para dizer aquilo ali causou, né? Não tem uma causa específica, né? É um conjunto. Exatamente. Né? E a gente, como médico, quando o paciente tem essa doença, a gente não fica buscando o que causou. Na verdade, o mais importante é que a gente diagnostique corretamente para que a gente possa tratar esse paciente e prevenir sequelas e problemas da doença. Excelente. Muito, muito importante o que ele traz, mas apesar de, uma vez, a gente não vai atrás da causa, eu vou trazer uma pergunta do telespectador, né, que quando eu anunciei aqui o tema lá nas nossas redes sociais, ele perguntou, tem alguma relação com deficiência de vitamina? A causa, né, a alteração vitamínica tem relação também? Boa pergunta, né? Como eu comentei, a esclerose múltipla ela é mais incidente em países frios e com baixa exposição solar. Isso provavelmente está relacionado com o papel da vitamina D como modulador da imunidade. Então, menores níveis de vitamina D durante a adolescência e início da vida adulta aumentam a chance do paciente ter esclerose múltipla. Mas é muito importante colocar que a partir do momento que esse paciente é diagnosticado com esclerose múltipla, apenas repor vitamina D não é suficiente para controlar a evolução da doença. Como é uma doença autoimune, a gente precisa também introduzir um tratamento imunológico. Não, você faz a relação com a vitamina D, outro componente vitamínico não, né? Mas a vitamina D mesmo. Ok. E quando a gente tem um paciente interessante, né? Muitas vezes o paciente, antes de chegar ao neurologista, ele faz uma grande trajetória relativa aos seus sintomas. A gente vai até na tela, porque a gente trouxe uma figura bem expressiva dos sintomas dos pacientes. Então, muitas vezes aquele paciente tem uma tontura, não é isso? E pode procurar aí um otorrino, não é? Ele vai lá no oftalmo. E aí, quais são os sinais e sintomas? Como é que a gente pode desconfiar que aquele sintoma está relacionado à esclerose múltipla e procurar o profissional ou o próprio médico direcionar, né? Porque muitos médicos não direcionam, né? Acabam não suspeitando. Perfeito, Fran. Como a gente pode ver nessa figura, os sintomas da esclerose múltipla, eles podem ser muito variados. O paciente pode se apresentar inicialmente com uma alteração de visão, com uma redução da visão de um olho. Outros pacientes podem iniciar com tontura, com vertigem e desequilíbrio. Outros têm dormências nos braços ou nas pernas. Outros uma fraqueza e uma dificuldade de andar. Não existe um sintoma único. Então, imagina o paciente começar com um desses sintomas.
ele não sabe nem qual é o médico que ele tem que procurar, concorda? Muitas vezes o paciente procura um oftalmo quando tem uma alteração visual, pode procurar um ortopedista quando tem um formigamento no membro inferior. Então, é o que você comentou da jornada. Muitas vezes, até o paciente chegar no médico que cuida de esclerose múltipla demora, que é o neurologista. Então, que é importante a gente conscientizar que todos esses sintomas podem ser um sintoma neurológico. Né? E que na presença desses sintomas pode ser que seja necessário uma consulta com o neurologista. Conscientizar não só a população, mas como os colegas, os profissionais médicos, né, que muitas vezes acabam não direcionando também. Incontinência urinária, né, cansaço que você colocou, tem relação com alguma intolerância ao calor? Sim, esses são sintomas que muitas vezes se apresentam com uma denominação que a gente chama de surto. Ou seja, um sintoma neurológico que aparece e piora ao longo de 24 horas ou alguns dias. Mas, além disso, os pacientes com esclerose múltipla têm uma característica muito marcante, que é a intolerância ao calor. O paciente, principalmente no verão, em ambientes quentes, ele tem um cansaço extremo, uma fadiga intensa, uma sensação de desgaste físico. Isso é o marcador da esclerose múltipla. É interessante que os médicos antigos, quando a gente ainda não tinha os exames, a ressonância que faz o diagnóstico, eles utilizavam exatamente essa sensibilidade do paciente ao calor, ou seja, uma piora visual depois de um banho quente, por exemplo, e pensavam, isso pode ser esclerose múltipla, porque é uma característica marcante de quem tem a doença. Olha só, você falou que ela acontece em surtos, não é? Mas esses surtos, vamos explicar para a população, se desenvolve em segundos, em minutos, em semanas? Como é que esses sintomas ocorrem? O tempo, a progressão. Ótima pergunta. Surto é uma denominação que a gente usa para os sintomas da esclerose múltipla. Não tem nada relacionado com o surto, por exemplo, de uma doença psiquiátrica. É algo diferente, o envolvimento de algum desses sintomas. Outro ponto que eu gosto de dizer, né, porque os pacientes também ficam preocupados, é que os sintomas da esclerose múltipla, eles não são como o do AVC, que acontecem de maneira súbita, que a pessoa dorme bem e acorda com metade do corpo, por exemplo, paralisada. É um sintoma mais insidioso, mais lento, que evolui ao longo de alguns dias. Quando o paciente, por exemplo, tem uma alteração na visão, começa com embaçamento leve, e isso ao longo dos dias vai reduzindo a visão. Quando o paciente tem um sintoma sensitivo, começa com uma anestesia leve, que depois pode evoluir com uma sensação de peso e fraqueza do corpo. Pode acontecer de passar esses sintomas, por exemplo, desenvolver uma alteração na visão, ficou mais turva, passou, se desenvolveu ao longo de semanas e foi embora, e o paciente não procurar o atendimento? Pode acontecer? Ótima pergunta, Fran. Por isso que a gente fala que a esclerose múltipla ela pode ser recorrente e remitente. Às vezes, mesmo sem um tratamento, sem o paciente saber que é esclerose múltipla, sem procurar médico, o sintoma ele melhora, porque o corpo dá conta de desinflamar aquela inflamação que acabou de ocorrer. Isso é um problema quando a gente considera que o paciente pode muitas vezes melhorar, não procurar o médico e a doença continuar evoluindo sem o paciente ter o diagnóstico correto. Excelente. Então, vamos falar um pouquinho do diagnóstico. Então, o paciente desenvolveu, né, esses diversos sintomas, né, podem ser únicos, podem, enfim. Ele procurou um profissional, talvez um oftalmologista, que direcionou, suspeitou, direcionou ao neuro, ou procurou um urologista por incontinência, enfim, encaminhou ao neuro ou foi direto ao neurologista? Quais os exames que você pede, assim, que são imprescindíveis para o diagnóstico? Né? Como você avalia o paciente no seu consultório? Eu acho que é importante a gente mencionar o papel do neurologista. Não existe um exame único que faz o diagnóstico. Então, a avaliação do neurologista com essa hipótese é fundamental. Quando a gente tem uma hipótese de esclerose múltipla, aí o próximo exame a ser pedido é uma ressonância. Ótimo. E também, essa ressonância, ela pode ser tanto do crânio, como nessa figura central, quanto uma ressonância da coluna. E uma ressonância da coluna, principalmente cervical e torácica. Aquela ressonância de coluna lombar, muitas vezes solicitada para ver se o paciente tem uma hérnia, quando tem um formigamento, ela muitas vezes não é suficiente para ver as lesões da esclerose múltipla. Então, sem dúvida, a ressonância é o exame mais importante para o diagnóstico. Excelente, ele trouxe até a imagem de uma ressonância aqui, algumas lesões, não é, Erval? Tem lesões características da esclerose múltipla nesses exames, não é? Então, por isso a importância. Aquele exame da coluna, tá? Que fazem aquela punçãozinha na coluna que o pessoal conhece, o líquor.
é utilizado? É utilizado, faz parte dos critérios, né? A punção lombar, né? Que é a retirada do líquido da coluna ou líquor, também é analisado para ver se esse paciente tem uma alteração autoimune dentro do sistema nervoso central. É feita a pesquisa das bandas oligoclonais. É interessante que você comentou das alterações da ressonância, a gente vê esses pontos, né, esbranquiçados que representam a desmielinização. É um termo complexo que o paciente fala, doutor, o que é isso? Uma doença desmielinizante. O neurônio ele tem uma bainha de mielina, que é uma capa de gordura que facilita o transporte no nervo. Essa inflamação autoimune que ocorre na esclerose múltipla, ela compromete essa bainha de mielina. E é exatamente os pontos que a gente vê na ressonância e que são necessários para a gente confirmar o diagnóstico de esclerose múltipla. Excelente. E deixa eu te perguntar também, nessa avaliação, você, né, pediu a ressonância, pediu o líquor, logicamente, você vai pensar em outros diagnósticos, não é? Porque pode existir doenças que geram sintomas que podem se confundir com a esclerose múltipla, não pode? Quais são elas? O que você tria também nessa avaliação? Exatamente. Como não existe um único exame que dá o diagnóstico, existe uma análise de vários critérios, a gente tem que excluir outros diagnósticos. A gente tem que excluir infecções, né? Então, tem infecções que podem levar a alterações neurológicas, como a sífilis, né? Como outras infecções virais, com infecções fúngicas. Tudo isso pode levar a alterações que podem se assemelhar à esclerose múltipla. A gente tem outras doenças autoimunes também do sistema nervoso, né? Então, muitas vezes você pode ter manifestações de doenças reumáticas, lúpus e outras doenças autoimunes. A gente pode ter doenças vasculares, como AVCs. Então, é muito importante e complexo fazer essa diferenciação da esclerose múltipla. Sempre vai passar por uma análise criteriosa do neurologista. Então, vejam, um exame neurológico detalhado é importante, né? Tocar no paciente, avaliar o paciente, avaliar a história. Os exames, o exame de imagem é muito importante, aquele examezinho da coluna, o líquor, né? E afastar outras causas. Vejam como é complexo e necessita do profissional especializado. Não é isso? E nós vamos falar do tratamento, tá? Então, você detectou um paciente que está ali no surto, né, de esclerose múltipla. Como se dá o tratamento inicial, né? O primeiro tratamento que você vai fazer com esse paciente? Quando o paciente acaba de ter um sintoma, é o que a gente chama de surto, o primeiro passo é o tratamento do surto, que é feito em geral com doses de corticoides venosos, que é o que nós chamamos de pulsoterapia. Esse tratamento inicial, ele tende a desinflamar aquelas lesões causadas pela alteração autoimune do paciente e ajuda a melhorar a alteração de visão, a tontura, os sintomas sensitivos ou motores. O segundo passo é introduzir um tratamento que a gente chama imunológico, com medicações chamadas imunomoduladoras, para evitar que novas lesões e novos surtos aconteçam. É muito interessante, Francine, o quanto esse tratamento evoluiu, né? Porque quando a gente olha assim, é uma doença que não tem cura, é uma doença que hoje a gente não tem cura, mas esses tratamentos imunológicos têm uma alta capacidade de prevenir que a doença evolua. E se a gente evita que essas novas lesões aconteçam, a gente consegue evitar que o paciente evolua com sequela, com dificuldade, com limitação neurológica. E uma outra ótima notícia é que esses tratamentos, né, eles são disponíveis no Sistema Único de Saúde, porque são tratamentos de alto custo, mas o paciente consegue ter acesso desses tratamentos no Sistema Único de Saúde. Muito bem, então aquela ideia, né, muitas pessoas associavam esclerose múltipla, já vem a imagem de uma cadeira de rodas, de uma pessoa... Hoje em dia não é mais assim. Então, a ciência avançou, né, inclusive nessa área, disponibilizando aí várias opções terapêuticas, não é isso? Para o tratamento, né, logicamente tem que ser direcionado pelo profissional adequado. E, deixa eu entender, antes do agosto laranja que a gente vai falar, eu quero saber como é que funciona isso, mas, além do tratamento medicamentoso que você muito bem abordou, quais os outros fatores? Por exemplo, atividade física tem alguma relação? Né? Quais outros fatores não medicamentosos o paciente com esclerose múltipla pode lançar mão para estar melhorando o seu quadro?
Existem várias medidas de estilo de vida, Francine, que podem ajudar esse paciente a ter mais qualidade de vida. A gente sabe que o cigarro ele é um fator de risco para a esclerose múltipla e ele também pode fazer com que a doença evolua mais rápido num paciente diagnosticado. Então, cessar tabagismo é fundamental. Atividade física regular, e pelo critério da Organização Mundial de Saúde, é pelo menos 3 vezes por semana, por 45 minutos, é algo fundamental para promover a saúde do sistema nervoso central. Além disso, padrões de dieta, né? Hoje a gente fala muito a dieta rica em alimentos anti-inflamatórios. Para os meus pacientes, eu costumo indicar a dieta dos povos mediterrâneos. Então explica, a população adora saber, né? Qual é o alimento paciente que adora melhora. saber o que ele pode fazer, né? Ele Isso. gosta de ter controle, né, no tratamento da própria doença. Então, a dieta mediterrânea é uma dieta baseada principalmente em carne branca, carne de peixe, né, rica em ômega 3. Evitar excesso de carne vermelha, preferir alimentos naturais, alimentos industrializados, ultraprocessados, enlatados, evitar excesso de farinha branca, então evitar aquele excesso de pão, de massa, né? É algo que demanda uma disciplina, mas é possível. Prato colorido, né? Um prato colorido, legume, verdura e uma carne branca seria o ideal, assim. Excelente. E fala um pouquinho, que a gente tem um pouquinho de tempo agora, do Agosto Laranja. No Agosto Laranja que vocês fazem a conscientização dessa doença? Sim, exatamente, né? Por tantos estigmas e por tanto desconhecimento acerca da esclerose múltipla, a gente tem um momento no ano, que é um mês que existem várias iniciativas para a conscientização da esclerose múltipla. No mês de agosto, o Agosto Laranja, e a cor escolhida, né, para a gente falar um pouco sobre a doença, a gente tenta desestigmatizar, reduzir o preconceito e aumentar o conhecimento para que um paciente, quando seja diagnosticado com esclerose múltipla, tenha esse diagnóstico precoce e tenha um tratamento adequado logo. Porque a gente costuma dizer, né, Francine, você conhece bem um termo em neurologia, tempo é cérebro. Quanto menos tempo para diagnosticar e tratar adequado, mais a chance que esse paciente não tenha sequelas no futuro. E hoje a gente tem uma revolução nesses tratamentos, na forma de tratar o paciente com esclerose múltipla, e por isso a gente tem esse mês de conscientização. Excelente. Muito bem abordado. Foi um prazer tê-lo aqui. Gente, se vocês quiserem, tiverem dúvidas, entrem na rede social do Dr. Herval, lá ele tem várias informações, tá? Agora, antes, já me colocaram aqui, tem uma pergunta que o telespectador quer fazer e Nani Venance vem aqui fazê-la, né, Nani? Você pode fazer quando vê essas perguntas. Boa tarde. Boa tarde, Nani, prazer. Não vivo sem um neuro na minha vida. É verdade. Né? Neurologista é tão importante a gente ter esse acompanhamento. As perguntas estão chegando para vocês, com certeza, gente. Aproveitem, vamos segui-los nas redes sociais. Segue também o programa aqui, Papo em Dia. Gisele Alves, doutora Francine, o nosso convidado. Por favor, fique muito à vontade. Boa tarde, doutor. O ELA, né? São sintomas, são os mesmos? Ótima Salvador pergunta. Filho, do Rio de Janeiro, Ipanema. Ele já até falou isso no início, né? Então, reforça aí, Herval, que o termo está na doença, né, nos nomes, mas não necessariamente tem os mesmos sintomas. Fala aí. Perfeito, né? Ela é uma sigla para esclerose lateral amiotrófica. É uma doença que compartilha o primeiro nome, mas é uma doença muito diferente da esclerose múltipla. Ela tem sintomas, em geral, motores progressivos. Então, o paciente vai tendo dificuldade de andar, de falar. Infelizmente, é uma doença degenerativa. Degenerativa, que vai cada ano que passa. A gente ainda não tem tratamentos que modificam, que param a doença. Na esclerose múltipla, a gente tem. Excelente. Mais uma pergunta. Perguntas? Olá, quem tem síndrome de Arnold-Chiari com mielopatia tem algo a ver com esclerose múltipla? Preciso da resposta. Você vê que pergunta, né? Complexa, né? Hein? Só para vocês dois aqui, né? São alterações Arnold-Chiari, né? Com mielopatia, uma alteração estrutural da coluna, que pode ter uma compressão na medula. Interessante que pode fazer diagnóstico diferencial com esclerose múltipla. O que é isso? Pode se apresentar com sintomas semelhantes. Mas, em geral, a mielopatia com Arnold-Chiari, o tratamento é cirúrgico. A esclerose múltipla é outra doença com tratamento com medicações anti-inflamatórias. Podem se apresentar de forma semelhante, mas são doenças distintas. Excelente. Então, vamos trazer aqui a rede social do Dr. Herval, se vocês tiverem dúvida,
excelente profissional, gente, foi meu professor, eu tenho muita honra em trazê-lo, tá? Fico muito feliz da sua presença aqui. E também o meu Instagram, né? Também sou neurologista, se quiserem seguir, quiserem passar pergunta para mim, eu passo para ele também. Vocês dois, tá aqui, ó, @doutora Francine Mendonça, tá aí, ó. Já está no ar para todos vocês. Instagram, vamos lá. E o doutor? Agora, doutor Erval.neuro. Isso, além disso, Francine, a gente tem no Instagram do nosso Centro de Esclerose Múltipla, @promielina, né, que é onde a gente trata os pacientes com esclerose múltipla e tem toda essa visão moderna do tratamento, né, porque hoje a gente consegue fazer muita diferença na vida desses pacientes. Excelente. O programa chegou ao fim. Que pena, mas muito bem abordado. Eu estou muito feliz. Maravilhosos vocês. Gratidão, viu? Parabéns. Muito obrigado pelo convite. Francine, obrigado. Nani, obrigado. Um prazer estar nessa tarde com você. Obrigada, maravilhosa. Só Obrigada vamos, você, né? Nani. Programa chegando ao fim, gente. Obrigada pelo carinho, obrigado pela companhia. Um beijo, Gi, pra você que tá em casa aí. Melhoras, amada. Segunda você tá de volta, tá? Aproveita e descansa, toma bastante água, dá uma amenizada nessa adrenalina toda, porque a gente tá aqui, ó, mandando só energia boa pra você. Beijo no coração, gente. Fica com Deus. Tchau, até amanhã.